Para a criação da página de categorias, nós vamos então aqui em Views, tá? Nós vamos aqui no contexto navegacional de categorias e vamos criar um novo arquivo EJS, né? Clicamos com o botão direito, novo arquivo, chamamos de categorias.ejs. Bom, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos criar a estrutura desse documento. Então, para isso, nós vamos usar, na Navibar não vai nos servir, vamos pegar aqui do financeiro, vamos pegar esse arquivinho aqui, o index.js, que já tem a estrutura para nós aqui, né, de inserção do arquivo de estilo, do Bootstrap, e também aqui, né, das referências aos scripts que a gente precisa aqui de dependência para o nosso Bootstrap. Então, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar esse arquivo, selecionar o conteúdo desse arquivo, copiar, né, aqui para quem não lembra, para selecionar o Ctrl A, depois o Ctrl C para copiar, tá? Aí eu já não preciso mais desse arquivo, e voltamos aqui para o nosso categoria JS, e vamos colar aqui. Vou só fazer umas pequenas modificações aqui, tá? Então, o título aqui, em vez de ser cálculo do financiamento de automóveis, tá? Nós vamos colocar como título é o nosso controle de contatos, né? Controle de contatos vai ser a nossa aplicação, tá? O título da nossa aplicação. Aqui nós deixamos a mesma coisa, né? Fazemos a referência ao arquivo de estilo e aqui no corpo nós vamos fazer uma série de modificações. Então vamos começar fazendo o seguinte, vamos apagar todo esse miolo aqui, deixar só o container, só a div do container, para identificar o nosso container no Bootstrap, né? E aí dentro aqui desse nosso container nós vamos começar então a elaborar a estrutura da página. Primeira coisa que nós vamos fazer no topo de toda a página, tá? Nós temos a nossa barra de navegação, né? O menu de navegação sobre as páginas da nossa aplicação. Então vamos inserir aqui, através de uma tag do EJS, né? Que nós já vimos no anterior, com a opção include, o comando include, nós vamos inserir aqui aquele nosso template de página, que é, deixa eu achar aqui o meu, nossa, está desconfigurado o meu teclado aqui, agora sim, deu. Então vamos inserir aqui nossa porção de código, né, que é o arquivo da barra de menu, que é esse arquivinho navbar que está dentro de partials, né? Então a gente coloca aqui o caminho, né? Então, como nós estamos aqui dentro dessa pasta categorias, que por sua vez está dentro da pasta views, nós temos que indicar o caminho, ou seja, esta pasta partials, ela está no mesmo nível da pasta categorias, ou seja, ambas estão dentro da pasta views. Então, para eu chegar nesse caminho, para eu vir daqui, né, desse arquivo categorias JS, eu tenho que passar por esse caminho, eu tenho que vir daqui da pasta categorias para a pasta views e da pasta views para a pasta partials para referenciar esse arquivo navbar.js. Como é que eu faço isso aqui no nosso include, né? Então eu tenho que indicar o seguinte, eu tenho que dizer que categorias, né, que essa pasta partials, na verdade, ela está numa pasta acima de categorias, na pasta views, tá? E esta pasta anterior à pasta categorias, a gente referencia aqui com ponto, desta forma, né? Visto que eu estou dentro aqui da pasta categorias, então eu quero a pasta anterior a ela, que é a pasta views, e a pasta ponto. Tá? A partir desta pasta ponto, eu tenho a pasta partials, né? Então eu boto aqui a barrinha, partials, barra, aí eu quero o seguinte, referenciar de dentro da pasta partials o arquivo navbar.js. Então eu boto aqui navbar. Então desta forma eu identifico, tá, o caminho onde se encontra esse nosso arquivinho chamado navbar.js, certo?
ok? Bom, feito isso, incluído aqui então o nosso arquivo aqui de segmento de código, de fragmento de código aqui do nosso menu, tá? Agora nós vamos inserir, né, nós vamos definir aqui o código desta página categorias. Então aqui nós vamos ter um título H3, né, categorias cadastradas, tá? Então vou mostrar a lista de categorias cadastradas. Vou deixar mais uma quebra de linha aqui, tá? E aí vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que vem aqui, antes da lista de categorias, é o nosso botão para incluir uma nova categoria, tá? Então, a href. E aí, nós vamos colocar aqui. Quando o usuário clicar nesse botão, nós vamos invocar, né, realizar uma requisição lá para o nosso servidor, que é o /categorias /novo, para cadastrar uma nova categoria. A classe desse botão, né, usando lá as classes do Bootstrap, vai ser um botão, né, um btn, um btn do tipo btn primary, que é aquele botãozinho azul, né? Fechamos a tag aqui e nova categoria, que vai ser o rótulo do botão, tá? Vamos deixar aqui duas quebras de linhas, né, para dar um espaço entre o botão e a tabela. E abaixo aqui nós começamos a estrutura da tabela, criando um table, tabela que vai mostrar a lista de categorias previamente cadastradas lá no banco de dados. A classe desse componente table aqui, do Bootstrap, para ele estilizar com uma forma de tabela, tá, é o table. Tá? E aí nós vamos usar uma subclasse aqui de tabela, que é aquela tabela zebrada, né? Que as linhas aparecem zebradas, né? Uma linha branca e outra com fundo cinza, por exemplo, intercalado, né? Então é o table stripped, assim, desta forma, certo? Bom, aqui na estrutura da tabela nós vamos ter duas partes, né? Nós vamos ter a definição aqui do cabeçalho da tabela, que é um t-head, e depois nós vamos ter aqui o corpo da tabela, que é o t-body, tá? No cabeçalho da tabela, o que nós vamos mostrar aqui? Nós vamos mostrar uma linha contendo duas colunas, né? Bom, a linha da tabela é o tr e as colunas da tabela é th. Então, a primeira coluna é o ID da categoria, tá? O ID que foi gerado lá, a chave primária da categoria na tabela. E nós vamos ter também a descrição, né, da categoria. Então, são somente esses dois campos que nós temos na tabela de categorias e que nós vamos mostrar aqui na listagem para o usuário, certo? Bom, aqui no corpo da tabela, por enquanto, nós vamos deixar em branco, só vou colocar um comentário aqui. Será inserido o código de listagem posteriormente. Ou seja, depois que nós vermos o conceito de conectividade com o banco de dados, a gente entender como é que funciona, né, as nossas instruções para fazer o select, para montar a listagem dos dados, né, na tabela de categorias, nós voltamos aqui então nessa página para fazer a modificação, fazer a construção, né, das instruções que vão listar para a gente aqui as categorias. Por hora, nós vamos criar somente essa estrutura, tá? Então essa vai ser a estrutura da nossa tabela, né, da nossa listagem de categorias. Bom, vamos testar aqui, né, a nossa aplicação para visualizar a listagem das categorias, a página da listagem de categorias que a gente acabou de criar. Bom, então para isso, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que vir aqui no nosso servidor, na nossa aplicação, no IndexJS, e colocar aqui, né, a ação de tratamento aqui no nosso aplicativo, da requisição get de /categorias. Então, quando chegar essa requisição /categorias, o que o nosso servidor vai fazer? Ele vai executar essa funçãozinha aqui, e recebe a requisição e resposta, e vai fazer o seguinte, simplesmente vai renderizar, então, como resposta, né, no objeto de resposta, ele vai renderizar a página categorias que se encontra dentro, né,
que se encontra dentro do contexto navegacional de categorias. Então, dentro daquela pasta categorias no nosso projeto, em views, nós temos então um arquivo categorias.js que nós acabamos de criar, certo? Sempre temos que referenciar aqui o categorias, porque ele está aqui dentro desta pasta categorias. Então, dentro da pasta categorias, nós temos o categorias.js. Salvamos e vamos agora abrir aqui no terminal o nosso contatos. E vamos executar Node Index e testar aqui no navegador, né, a nossa aplicação. Então, localhost 3000, né, essa página de entrada da nossa aplicação. E quando eu clicar aqui então em categorias, nós vamos enviar então essa requisição / categorias lá no nosso index.js. E aí ele vai nos devolver, então vai renderizar, né, esta página categorias para a gente. Veja que inicialmente nós mostramos somente aquela estrutura inicial da página, né? Nós não temos ainda a conexão com o banco de dados, portanto nós não temos ainda a listagem aqui, né, das categorias que existem previamente cadastradas lá no banco. Somente a estrutura da tabela, né? A estrutura da página, né, com o título, um botãozinho para cadastrar uma nova categoria e aqui, né, a estrutura da tabela com as colunas ID e descrição, certo?